Certo, pessoal? Então, dando início à disciplina de trabalho escolar e teorias administrativas, nós vamos trabalhar hoje, dando continuidade à aula 4, que ela é uma subdivisão do capítulo 3 aí do livro didático de vocês, tá? Então, na aula passada, nós trabalhamos um pouco, com as principais teorias administrativas. Então, hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos encerrar esse ciclo das teorias administrativas. Então, vamos recapitular a aula passada. Pessoal, nós vimos na aula passada que a administração das organizações, ela se divide entre a administração clássica, tá? Onde nós temos como os principais representantes o Taylor e o Fayol, ok? E esse tipo de administração, ela enfatizava, as tarefas e a estrutura organizacional, ok? Então, ela não focava no trabalhador, ela focava no lucro, e na produção. O conceito de homem dentro dessa teoria é a ideia do homo economicus, ok? O comportamento organizacional do indivíduo, nessa teoria, era visto como um ser isolado, ok? Que reage como um indivíduo dentro de uma organização, ok? Então, eles não pensavam nas necessidades externas desse indivíduo. Simplesmente, ele era visto somente como uma parte da organização, Como que funcionava o sistema de incentivos, ou seja, o sistema motivacional? Era por meio de incentivos materiais e salariais, que, como nós vimos, eles eram extremamente baixos, Mas nós trabalhávamos nessa época com a questão da especialização do meu colaborador, tá? Então, quais eram os objetivos organizacionais, ok? Era a identidade dos interesses, não havendo conflito perceptível. E qual que eram os resultados almejados nessa teoria, pessoal? Máxima eficiência. E quando a gente fala em máxima eficiência, a gente fala em máximo lucro, ok? Principal característica. Agora, com relação à teoria das relações humanas. Nós vimos que enquanto aqui a gente focava no lucro, a teoria das relações humanas, ela focava nas pessoas. Quem que eram essas pessoas, pessoal? Era o trabalhador, o operário, meu colaborador. Então, nesse tipo de teoria, enquanto na teoria da administração clássica a organização ela era formal, aqui nós temos uma organização informal, tá? Os principais representantes foram Elton Mayo e o Lewin, tá? Enquanto na teoria da administração clássica nós trabalhávamos com o homo economicus, aqui é o homo social, Porque a gente viu o lado humano do trabalhador. Enquanto aqui você pensava no homem como uma máquina, Você ajustava e ele produzia melhor, Aqui não. Aqui a gente pensava nas necessidades desse indivíduo, E com relação ao comportamento organizacional desse meu trabalhador, ele era visto dentro da teoria das relações humanas como um ser social que reage como um membro de um grupo social, Então, ele não é mais visto como uma engrenagem da minha indústria. E como que funcionava o sistema de incentivos? Eram incentivos sociais e simbólicos, Como que é a questão do incentivo social e simbólico? Questão da motivação, Você fazia com que o seu colaborador se sentisse importante dentro da organização. Enquanto aqui, a motivação dele é, meu filho, vem trabalhar, você ganha o seu salário, depois você pode ir para casa, Os objetivos da teoria das relações humanas, Ela trabalhava num sistema de identidade de interesses, tá? E aqui, todo conflito deve ser evitado. E quais eram os resultados almejados? Ao contrário da teoria da administração clássica, aqui a satisfação ela tinha que vir do trabalhador e não do dono da indústria, ok? Agora, como nós vimos, essas duas teorias aqui, elas não agradaram muito,
a pessoa naquela época. Então, por conta disso, acabou surgindo a teoria comportamental, tá, pessoal? A teoria comportamental, ela surgiu na década de 1940, tá? Por meio de uma obra chamada O Comportamento Administrativo, do Herbert Simon, nos Estados Unidos, em 1947. E o que essa teoria comportamental previa? Ela redefinia todos os conceitos administrativos, né? Então ela rompia com tudo que vinha antes, principalmente a teoria da administração clássica, né? Que nós vimos que era o Taylor e o Fayol, que trabalhava com o conceito do homo economicus, né? Que o trabalhador ele era uma máquina de produção. E essa obra do Simon, ela promovia uma crítica aberta às teorias, né, vigentes, que eram a clássica e a teoria das relações humanas também. Aí vai, professora, a teoria das relações humanas, ela não focava no trabalhador. Como assim ele não gostava dessa teoria, né? Nós vamos ver já já por que ele criticava a teoria das relações humanas, né? E ele também desenvolveu, pessoal, por meio dessa obra dele, uma nova abordagem, ok? Uma nova abordagem das ciências do comportamento e da adoção de posições explicativas e descritivas, né? Então, aqui nessa teoria comportamental, nós também chamamos ela de teoria behaviorista, tá? Porque ela trabalhava com a questão do comportamento. Então, dentro da teoria comportamental, pessoal, existia a teoria da racionalidade limitada, tá? O que é a teoria da racionalidade limitada? Ela era uma oposição à teoria clássica, tá? O que a teoria clássica falava? Lembram que na teoria clássica, vocês lembram que na teoria clássica, pessoal, a ideia era a seguinte, que o sistema de hierarquia, né, dentro da organização, eu tinha o chefe e tinha um subordinado. E qual que era a ideia, a visão que tinha desse chefe? É que ele era uma pessoa capaz de tomar sempre as melhores decisões, né? Então, se ele tivesse algum conflito e ele tivesse escolhas a fazer, então confiava-se, né, esperava-se que ele sempre faria a decisão, sempre tomaria a decisão mais correta. Aí você fala, mas e de repente o operário ele também não pode ter um conflito também? Claro, certamente, né? Só que eles pensavam que o operário também, mesmo após ele ser extremamente especializado, que ele também tomaria as decisões mais adequadas. Só que qual que era o problema? Nós sabemos que, como seres humanos, nós temos falhas. E outra coisa daquela época, os gestores eles eram mais capacitados que os trabalhadores. Então, como é que você pode esperar, né, uma tomada de decisões eficiente de um grupo que ele não tinha acesso a essa visão estratégica que somente o administrador tinha acesso, né? Então, tinha essa característica. Concluindo esse breve resumo que você fez da aula anterior, professora, Taylor, ele focava nos operários, Fayol focava na gerência, faltava alguma coisa. Daí veio Maio para focar sobre o que as pessoas queriam, né? Só que o problema maior da Escola das Relações Humanas é que ele focou exclusivamente na pessoa e ele acabou esquecendo da empresa, ele acabou esquecendo da organização, né? Então, na aula anterior, a gente até comentou que sempre uma teoria está completando a outra, né? E por mais que poderíamos ver que uma tivesse completado a outra na aula anterior, veio essa teoria comportamental para falar assim, vamos começar a estudar sobre o comportamento que a organização reflete no indivíduo e o que o indivíduo reflete na organização. Então, essa teoria ela veio para fazer a junção
eu não posso ver só o lado da organização, igual Taylor e Fayol fazia, e eu também não posso ver só o lado do colaborador, porque senão a empresa não vai sobreviver, Exatamente. né? Então, tem que ser visto como um todo, né? E a teoria da comportamental, ela entrou para dar uma melhorada nisso aí, sempre melhorando. Para harmonizar esse campo, né? Tava tudo muito tendencioso. Então, pessoal, voltando aqui, a teoria comportamental, ela trabalhava com foco, né, no comportamento individual das pessoas, né? Então, esse comportamento individual, ele era justamente o estudo da motivação humana, né? Nós falamos um pouquinho sobre o que seria motivação. O que esse estudo da motivação humana previa? Que o homem, ele é um animal, né? Ele é um ser complexo, e que esse ser complexo, ele possui necessidades, tá? E que o ser humano, ele passa por um processo contínuo de satisfação, tá? E a partir do momento em que ele alcança a satisfação de uma determinada necessidade, ele substitui essa necessidade que foi satisfeita por novas necessidades, tá? E o que é importante aqui nessa teoria é que o administrador, ele deve conhecer as necessidades humanas, né? Ele tem que saber o que o colaborador dele está precisando, né? O que está motivando o colaborador dele, para que ele possa justamente ofertar os meios necessários para que essa necessidade, né, ela possa ser satisfeita, né? Então isso, segundo ele, leva à compreensão do comportamento humano, né? Então, essa teoria, ela faz críticas ferrenhas ao modelo clássico de administração, como nós falamos, né? Por quê? Como a professora Aline falou, nós temos aqui presença de fatores contraditórios. Então, por exemplo, como é que o Maio, ele vai focar uma teoria exclusivamente no trabalhador e esquece da empresa, né? Então, como é que você está falando que vai desenvolver a organização se você não pensa na missão, no objetivo da organização, né? E também fala do excesso de superficialidade, tá? Em ambas as teorias, tanto na teoria das relações humanas, quanto na administração clássica, né? E fala que tudo era muito simples, tudo era reducionista, né? Então, aquela ideia de que a relação da organização, ela se baseava na resposta entre gestor e trabalhador, né? E não pensava no ambiente externo, né? Nas relações que a sociedade, no que a sociedade poderia influenciar nessa relação, nessa organização. Então, ele dizia que faltava objetividade, tá? Outro ponto, ocorria uma preocupação demasiada com a ação, tá? Então, o que acontece? O que é uma estratégia sensata dentro de uma empresa? É que você deve planejar bem antes de agir. E aqui não, a gente só pensava em ação. Como é que eu vou fazer para produzir, né? E eles também não pensavam na questão da tomada de decisão, porque, de repente, no meu planejamento, eu posso não tomar a decisão mais correta, né? A melhor decisão para aquela minha situação. E também existia um foco excessivo na autoridade, tá, pessoal? Prestem bastante atenção, gravem isso aqui, que isso é uma característica fundamental dessas duas primeiras teorias, né, da administração clássica. Foco excessivo na autoridade. Você não pensava no que nós temos hoje, a concepção de líder, né? Era a questão da autoridade, centralização, ok? E a questão da falta de operacionalidade, certo, pessoal? Então, aqui nesse caso, a teoria comportamental, ela trabalhava bastante com essa questão de que você não pode ser como nas teorias clássicas, onde você tinha um chefe, né, que
cuja a equipe obedecia porque ele era temido, porque ele impunha as suas ideias, né, não ouvia equipe, né, lembra aquela questão da forma de participação da organização, né, não tinha a ideia de deliberação, nem de consulta, né, essa ideia de participação era praticamente nula, né, então o Simon, ele criticou muito isso, né? Ele falou, não, como é que você vai desenvolver uma organização se a sua equipe, se os seus colaboradores, eles não têm essa liberdade de se expressar, se eles estão sob o jugo da autoridade, né, do controle de um chefe, de um gerente. É que fica complicado exigir o cumprimento de uma meta se você não dá a autonomia da pessoa pensar, ela colocar as ideias dela em prática, né? É bem interessante essa teoria comportamental porque ela foca no objetivo da organização e ela mostra que o colaborador, ele pode se unir junto ao outro para cumprir o objetivo, para bater as metas, para chegar no resultado que a empresa necessita, né? Não precisa ser somente o dono da empresa que diz como vai ser e é assim que funciona, né? Ele fala, não, essas pessoas pensam e elas podem nos trazer muitas ideias que podem melhorar muito a nossa organização, né? E daí, estudando isso aí, ele viu que ele poderia, estudando esse comportamento e sabendo das necessidades das pessoas, ele viu que a organização poderia encontrar um jeito de motivar essas pessoas, né? Você sabendo quais as necessidades, qual é o comportamento do ser humano, ele começou a gente consegue motivar o colaborador para que ele se sinta confortável em alcançar o objetivo. Ele não está fazendo mais por obrigação, ele está fazendo porque ele vê a organização como um bem dele também, né? Quando o funcionário, quando o colaborador se sente motivado, é assim que ele vê a organização. Professora Aline, então, diante do que você falou, me surgiu aqui um conceito, um exemplo. Por exemplo, eu posso dizer que aquele sistema de participação de lucros, ele ele foi desenvolvido em cima disso aqui, em cima dessa teoria? Ele é uma motivação. A participação de lucros, ela é uma motivação. E qual que é o grande empenho disso tudo? É que quanto mais lucro, quanto mais... Para a empresa ter lucro, a questão não é somente vender. Você tem que estar bem em todas as áreas. Não adianta a área de vendas estar boa. Por isso que é um sistema completo, né? Mas não adianta a área de vendas estar boa e o financeiro não está, e o comercial não está, ou a parte de engenharia não está, a parte da secretaria não está da escola, né? Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto para quê? Para que o lucro seja mais efetivo e isso chegue até o bolso do colaborador. Então, quanto mais e melhor ele fizer, melhor vai ser para ele. Então, a participação de lucros é uma maneira grande de motivação do colaborador. Tanto que tem sindicatos que impõem isso a certas empresas já. Interessante, né? Então, pessoal, voltando aqui, então, o Simon, pessoal, quando ele lançou essa obra, né, da teoria comportamental, lembra que a gente falou que ele criticava muito o excesso de autoridade, né? Então, aqui ele via a autoridade como uma das várias formas de influenciar o comportamento dos indivíduos, tá? Então, não quer dizer que ele dizia que a ideia de autoridade era ruim, né? Não era isso, mas a ideia é que lá na administração clássica, o chefe, ele sufocava, né? Era um excesso de autoridade, autoritarismo. Então ocorria um sufocamento das ideias, né? Da liberdade de participação do meu colaborador. Agora aqui o Simon, ele falou que a autoridade, se ela for trabalhada da forma correta, né? Você pode influenciar, né? No comportamento dos indivíduos, né? E você não ia impor uma vontade, né, aos teus colaboradores, mas você ia persuadi-los, né, a concordar com você.
tá? Então aqui nós temos até a figurinha, né, de um líder aqui, né? Então ele trabalhava com motivação humana, tá, pessoal? Então ele dizia o seguinte, que a autoridade, ela tem que ser trabalhada na forma de motivação, tá? Então a motivação, ela não seria uma imposição, mas sim uma forma de estratégia, tá? Então a motivação humana, ela é um meio, tá, para alcançar uma melhor qualidade de vida. Tá até aqui enfatizado, né, dentro das organizações. Né? Certo, pessoal? Então, o interessante da teoria comportamental era isso. A gente já falou aqui aquelas ideias do líder, né, e do chefe, né? O chefe manda, o líder comanda, né? Porque a ideia que o Simon ele apresentou é que o líder, ele não precisa falar, você vai fazer isso porque eu quero. Olha, nós temos que fazer isso porque vai gerar melhores resultados, né? Nós vamos alcançar isso aqui, aquilo ali, né? Então ele fundamenta, né, aquele pedido para a equipe, ele os convence a segui-lo naquele objetivo, né? Ele faz com que todos se sintam responsáveis por abraçar aquela missão, né? Então as pessoas, elas já não agem mais por obrigação, né, mas por motivação. É bem diferente você, que é um líder, chegar e falar faça assim, ou falar como que é melhor a gente fazer. Então isso pode mudar toda a história ali do trabalho, da organização, né? E só para concluir essa parte da motivação, dentro desse estudo tem a pirâmide das necessidades de Maslow, que ele estudava isso. Então, como que funciona? Dentro da teoria comportamental, ele procurou entender quais são as necessidades das pessoas, porque eu entendendo quais são essas necessidades que eu vou conseguir começar a motivar. Né? Então, as nossas primeiras necessidades são as fisiológicas, as básicas, né? Que todo ser humano precisa, né? Depois disso, nós temos a necessidade de segurança, nós precisamos nos sentir seguros, né? E depois disso, sempre vai subindo. Depois que você está satisfeito na primeira, você vai pular para a próxima necessidade. E depois tem a necessidade social, que é a necessidade de se relacionar com pessoas, né? E sempre subindo mais um nível. Depois, quando nós temos tudo isso, a gente já necessita ter uma autoestima melhor, entendeu, né? Até chegar ao topo, que é você se sentir autorrealizado, que é até meio contraditório, que é um pouco impossível uma pessoa se sentir autorrealizada, não preciso de mais nada na minha vida para sobreviver. Exatamente. Mas é interessante citar essa pirâmide, porque dentro da teoria comportamental, eles mostram muito que nunca nós vamos estar satisfeitos. Sempre a gente vai estar querendo alguma coisa. E tem que ser assim. Você conseguiu aquele objetivo dentro da tua organização ou na tua vida pessoal, você está procurando outro objetivo, né? É assim. E isso vai de acordo com essa pirâmide. Sempre está querendo elevar mais. Imagina a situação. Você quer um emprego, aí você consegue um emprego. Agora que eu tenho emprego, eu não estou gostando das minhas condições de trabalho, eu quero que as minhas condições sejam melhoradas. Aí melhora as condições de trabalho. Eu quero interagir com os meus colegas de trabalho, né? Mas eu quero ganhar mais. Aí você ganha mais. Mas eu quero ser reconhecido. Eu acho que eu não estou sendo reconhecido pela empresa, eu quero ser promovido. Então você sempre, né? Quanto mais, né? Você já deve ter ouvido que quanto mais você consegue, mais você quer. Mais você quer. Então o ser humano, ele nunca está totalmente satisfeito, até porque é algo que motiva a nossa espécie, né? A gente precisa desse sistema de realizações e necessidades para que a gente possa mover a nossa vida, né? Porque se a gente não tem um objetivo na vida, né? Você se torna uma pessoa apática, né? Para que eu vou viver, né?
não quero realizar nada, não tenho nada para realizar. Então é até estranho pensar que possa existir algo dessa natureza. E para realizar necessita do esforço, né? Não esquecendo disso. Exatamente. Pessoal, então voltando aqui, nós temos agora a teoria da burocracia, tá? Pessoal, a teoria da burocracia, ela foi representada por esse senhor aqui, charmoso, né? O Max Weber, tá, pessoal? Essa teoria dele, ela tem características que a encaixam lá dentro da teoria da administração clássica, com Taylor e com Fayol, tá? Basicamente, o que nós podemos falar da teoria da burocracia, pessoal? Quais são os princípios dela? Vamos lá. Hierarquia, novamente voltando, ó, autoridade, tá? Aí você precisava ter hierarquia, autoridade de comando, tá? Como uma forma de organizar e estruturar, tá? O seu sistema. E ele disse que esse sistema, ele era ideal para todo e qualquer tipo de empresa, tá? Como que era baseado esse sistema? Por regras rígidas e por sistemas de controle. Olha, novamente, aquela ideia, eu vou controlar, né, todos os setores, todos os indivíduos da minha organização, por meio da hierarquia e por meio da autoridade. Então, por isso que você verifica que ele se encaixa lá nos clássicos, né, porque ele mantinha os mesmos ideais. Então, aqui nós temos, dentre, né, as principais características, divisão do trabalho, tá? Hierarquia de autoridade, racionalidade, regras e padrões, ok? Compromisso profissional, registros escritos e impessoalidade, ok? Professora Aline, como que nós podemos definir cada uma dessas características? Então, dentro da burocracia, da teoria da burocracia, na verdade, ela é muito conhecida, né? Porque dentro do setor público é muito frequente, é muito visto a burocracia, né? Então, o que pretende com isso? Centralizar tudo de uma maneira como se eles estivessem prevendo o que vai acontecer. Né? É como se eu vou descrever uma tarefa para você fazer, já sabendo qual é o começo, meio e fim dela, sem pensar que até você concluir essa tarefa pode acontecer vários imprevistos, né? Então a burocracia, ela não aceita esses imprevistos, né? Por isso que às vezes a gente acaba ficando à mercê de atrasos, né, que a gente conhece muito bem, quem utiliza serviços públicos, né? Então, e a burocracia, ela se destacou por profissionalizar as pessoas dentro da organização. Então, começou a ter o quê? Eles faziam um plano de carreira, você vai estudar isso, você vai mudar de cargo, então começou, dentro da burocracia, é muito visto isso, a especialização dos colaboradores, né? Então, só que o que mais é perigoso dentro dessa teoria é essa crença de que nada vai dar errado, tudo vai dar certo, tudo vai ser exatamente do jeito que foi desenhado, né? E nada é assim, né? Dentro da organização. Nós estamos sempre à mercê do imprevisto, né? Pessoal, então o que é burocracia? Quando a gente pensa em burocracia, a primeira coisa que a gente faz é torcer o nariz, né? Falar, ai meu Deus, a gente já pensa em atraso, né? Nesse sistema engessado. Então a burocracia, ela é uma forma de organização humana, né? Como nós vimos. Ela se baseia no excesso de racionalidade, né? Onde você adequa os meios aos seus objetivos fins, tá? A fim de se garantir a máxima eficiência possível, né? Novamente, aquela ideia, foco na eficiência, na produção, né? Só que a burocracia, ela não é um sistema social, né? Ela é um tipo de administração, tá? E ela trabalha com uma questão do poder também, tá? Então, o Weber, para ele
entender melhor como funcionava a burocracia, ele estudou os tipos de sociedade e os tipos de autoridade existentes em cada sistema, né? Porque, como vocês viram, basicamente, todas essas teorias, elas trabalham de alguma forma com o poder da autoridade dentro da organização. Então, os tipos de autoridade. Nós temos a autoridade tradicional, tá? O que é tradicional? Aquela que nós já falamos, né? Você tem um superior que ele dá uma ordem aos subordinados e eles têm que acatar, né? Sem deliberação, sem participação nessas decisões. Temos a autoridade carismática, basicamente aquilo que o Simon descreveu, que é quando os teus subordinados, eles aceitam as ordens dos superiores devido à sua liderança, né? Então entra a questão motivacional. Temos a autoridade burocrática, dentro desse sistema do Weber, que é quando os subordinados, ao contrário da autoridade tradicional, que eles aceitam a ordem porque elas são impostas, aqui eles aceitam as ordens porque elas estão inseridas dentro de um quadro de normas, né? Dentro de um conjunto de normas. Então ele vai falar, o que eu tenho que fazer? Está na norma? Tá? Então tá bom, tem que seguir o que está na lei, né? Na legislação. E esse sistema de organização burocrática, ele se organiza da seguinte forma: conforme você vai aumentando, né, o número de empregados dentro dessa organização, você vai aumentando a complexidade, né? Então aqui você tem os colaboradores e você vai aumentando a hierarquia conforme esse número de colaboradores e a complexidade da organização vai aumentando, né? E conforme você vai subindo aqui a escala, o poder de autoridade desses gerentes, ele aumenta, né? E uma coisa importante para a gente falar sobre essa teoria é que essa teoria prevê que dentro das organizações nós temos que buscar a eficiência máxima, tá? Por meio do quê? Da padronização. Essa padronização, ela dá a ideia do quê? Controle, pessoal, tá? Então nós temos que padronizar o desempenho humano. Quando a gente fala em padronizar o desempenho humano, a gente lembra lá do Taylor, da questão do Homo economicus, né? O homem é uma máquina, eu ajusto ela para que ela produza, né? Eu padronizo essa máquina, tá? Então, uma característica principal dessa teoria é uma preocupação super exagerada com a questão da padronização, tá? E tanto que, como a professora Aline até comentou, que como eles queriam eles tinham uma preocupação excessiva com essa ideia da padronização, eles pensavam que se eu padronizasse tudo, seria possível eu prever, né, o comportamento dos indivíduos dentro da organização, conforme nós explicamos, né? Então, novamente, aquela ideia da máquina, né? Homem-máquina, todo mundo fazendo as coisas iguais, tudo padronizado, né? Só que, como a gente trabalhou, nós tivemos, então, um terceiro marco, né, dentro do processo da administração, da administração organizacional. Tivemos primeiro a administração clássica, depois a teoria comportamental, agora nós temos a teoria da contingência, tá, pessoal? A teoria da contingência, ela foi ela foi desenvolvida por vários estudiosos, mas quem a representou principalmente foi o Lawrence e o Losch, tá? Olha só que lindo. Eles diziam que à medida que os sistemas crescem, pessoal, como isso é previsto, né, eles vão se diferenciando, tá? Eles vão se diferenciando em partes, porque você não tem como organizar aquele todo, né, só com uma gerência. Você vai dividindo, né, em equipes, departamentos, né, e para que você possa especializá-los. Só que ocorre o seguinte: as partes, elas estão separadas, né, mas elas devem estar integradas, ok? Por quê? Porque você tem uma organização que ela trabalha com a mesma missão, com o mesmo objetivo. Então, não adianta você separar essas partes e cada um fazer o que bem entende. Vira uma anarquia, né?
Então, pessoal, o que é contingência, pessoal? Contingência é algo incerto, eventual, né? Algo que pode ou não ocorrer, né? Depende da circunstância. Então, por exemplo, se a gente pensar como um nome, como um substantivo, ele é um evento ou uma situação, tá? Que pode ocorrer no futuro, especialmente algo que pode causar problemas, né? Aí a gente chama de plano de contingência. Já ouviram falar do famoso plano B, né? O plano B é o quê? Ele foi feito para resolver um problema que pode acontecer. Então, por exemplo, eu falo, eu vou fazer isso, mas se não der certo, eu já tenho um plano B, né? E a teoria da contingência, ela depende de algo que é incerto, né? Algo que pode acontecer à organização, ao grupo no futuro, né? Quais as principais características dessa teoria da contingência, pessoal? Olha só, eles dizem que não há nada de absoluto nas organizações, tá? Ou na teoria administrativa. Outro ponto, eles falam que existe uma relação funcional entre as condições do ambiente, presta atenção nisso aqui que a gente já vai falar sobre isso aqui, e as técnicas administrativas utilizadas para alcance eficaz dos objetivos organizacionais. Então, novamente, aqui a gente tem a ideia de eficácia, mas vocês vão ver como ele trabalhou de forma a diferenciar esse conceito. Olha só outro ponto interessante. As variáveis ambientais são variáveis independentes, tá? E as técnicas administrativas são variáveis dependentes. Grave isso aqui também. Contudo, não existe uma causalidade direta entre as variáveis, né? Mas sim uma relação funcional de ser então. Ou seja, tudo é algo condicional, né? Então, uma coisa só vai acontecer se ocorrer outra, tá? Então, gravem isso aqui, pessoal. Professora Aline, o que a gente pode falar dessa teoria? Na verdade, o bonito da teoria da contingência é que ela mostra que tudo depende, tudo é relativo, né? E ela tira deixa as organizações, elas deixam de ser cegas ao ambiente externo e começam a ver, vamos ver o que está acontecendo lá fora para a gente se adaptar, né? O ambiente externo que molda a organização, né? O melhor modelo para você gerenciar a sua organização é você ver do que ela precisa, não é ver do que a outra organização que está lá do lado precisa, né? Uma escola é diferente da outra, então uma escola vai ser gerenciada, vai ser organizada de uma maneira e a outra escola de outra, né? Exatamente. Aí a professora falou em escola, pessoal, voltando aqui, a gente pergunta, o que a escola tem a ver com isso, pessoal? Corre o seguinte, que assim como vocês viram que as teorias, elas passam por tendências históricas, né? A escola, ela também sofreu isso. A escola, ela passou basicamente, né, ao longo de décadas, por 3 processos históricos. Tendência conservadora, que também pode ser chamada de tendência burocrática, tá? Tá aqui em destaque. E tendência democrática e, por último, a tendência gerencial. A tendência burocrática, pessoal, ela se baseava nas características da burocracia que nós acabamos de ver, tá? Trabalhava com a questão da burocracia, hierarquização, rigidez e formalidade, tá? Então, esse modelo, ele focava basicamente obediência às normas, tá? Então, ele valorizava a obediência às normas, às regras, ao formalismo, tá? Em detrimento do aperfeiçoamento profissional. E temos a tendência democrática. A tendência democrática, ela já é um pouco baseada nessa teoria da contingência, tá? Porque essa tendência, ela percebe a escola como uma organização em constante construção, né? É um espaço público no qual devem ser expressas as opiniões e interesses dos diversos grupos que formam a escola. Então, por isso que a gente chama de tendência democrática, lembra aquela ideia da gestão democrática. E temos a tendência gerencial, essa é importantíssima e é essa que nós estamos tentando buscar no momento, né? Porque muitas vezes as escolas, elas não têm essa visão. A tendência gerencial, pessoal, ela não busca só a qualidade do ensino. Eu tenho que
é uma escola, tem que dar aula, então professores vamos dar aula de qualidade. Não. Essa tendência, ela trabalha com a questão do gerenciamento da escola. Então, a escola não é só sala de aula, não é só professor e aluno, tá? Então, o professor Aline está falando lá dos secretários, né, dos merendeiros. Então, nós temos diversas áreas de atuação, nós temos vários profissionais e esses profissionais, eles também participam do processo de construção da escola. Então, o gestor, ele tem que gerir não somente o ensino, mas as equipes, tá, pessoal? Os recursos, enfim, todos os processos escolares, tá? Então, finalizando, pessoal, resumo da nossa aula, nós trabalhamos um pouquinho, né, com a revisão das teorias administrativas clássicas da aula passada. Trabalhamos hoje com uma teoria comportamental, né, teoria burocrática e teoria da contingência. E agora nós vamos deixar as atividades para vocês fazerem, para fixar o conteúdo dessa aula. E, pessoal, não se esqueçam de mandar as dúvidas, as contribuições de vocês referente às perguntas para o chat. Eu e a professora Aline estaremos aqui aguardando, né, o contato de vocês. Até mais.